Quando a gente fala sobre filmes que já saíram há bastante tempo, é muito comum a gente usar uma expressão para definir certas obras. À frente do seu tempo. Você provavelmente já defendeu que um filme estava à frente do seu tempo. E eu também já categorizei alguns filmes assim aqui no canal. Pois bem, um dia desses eu me peguei pensando nessa expressão. Me peguei pensando, o que faz um filme ser à frente do seu tempo? Mas não demorou muito para que eu percebesse que não existe uma resposta exata para essa pergunta. Quanto mais tempo eu pensava, mais eu via que existem muitos fatores diferentes que entram em jogo nessa reflexão. Então, em vez de tentar bolar uma definição específica, achei que teria mais graça perceber as várias maneiras como um filme pode parecer avançado para sua época. E mais do que isso, perguntar também o que filmes à frente de seu tempo podem nos ensinar sobre a nossa relação com o cinema e com os tempos que vivemos. Vamos tentar descobrir. Me parece que um dos jeitos mais populares de perceber que um filme esteve à frente do seu tempo é notar que ele, de alguma forma, antecipou algo que acabou se tornando realidade depois. Não, eu não tô falando de prever eventos específicos, como os Simpsons parecem fazer o tempo todo. Eu tô falando mais de prever o tipo de sociedade que podemos vir a ser em algum momento. Nesse sentido, a ficção científica é sempre relembrada, graças às tramas que se passam no futuro. Por exemplo, muita gente se diverte reparando quais filmes previram tecnologias que acabaram se tornando realidade. As chamadas em vídeo de 2001, Uma Odisseia no Espaço, os outdoors eletrônicos de Blade Runner, De Volta para o Futuro e a realidade aumentada, os pagamentos feitos com impressão digital, os drones, Star Trek com seus tablets e comunicadores que anteciparam os celulares, a lista continua. E realmente pode ser divertido perceber essas tecnologias previstas. Mas o tipo de previsão que me parece mais instigante mesmo é aquele que fala sobre como vamos nos relacionar com essas tecnologias. Por exemplo, em 2001 do Kubrick, parece um problema de um futuro distante a ansiedade sobre computadores escutando o que dizemos. Mas hoje é normal ficarmos preocupados com o quanto os nossos smartphones e demais aparelhos estão de fato respeitando nossa privacidade. Numa veia similar, Minority Report parecia exagerar ao mostrar um futuro em que a vigilância do indivíduo é comercializada, criando propagandas personalizadas para cada pessoa. Algo que não é tão distante da forma como corporações hoje observam os nossos hábitos online para fazerem publicidade direcionada para cada um de nós. E se olharmos para fora da ficção científica, um dos casos mais relembrados é o de O Show de Truman, que falou sobre a obsessão do público por reality shows antes que entrássemos na era dos reality shows. E assim vamos encontrando cada vez mais obras que anteciparam práticas e ansiedades que hoje são muito reais. Seja sobre mídia, sobre política, sobre meio ambiente, e o que enxergamos da nossa realidade nessas ficções pode nem sempre ser algo muito agradável. But I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. Para quem gosta de estudar linguagem cinematográfica, uma experiência fantástica é ver um filme que usa técnicas de um jeito que só ficaria mais popular bastante tempo depois. Esse é justamente um dos vários motivos pelos quais é impressionante até hoje ver 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ainda é surpreendente perceber que um filme com efeitos especiais desse nível, que criou uma aventura espacial tão realista, foi feito nos anos 60. Isso já é histórico por si só. Mas aí você repara que levaria pelo menos mais uma década para que esse tipo de visual se tornasse comum no cinema. Assim, não resta dúvidas de que a obra-prima de Kubrick foi sim um longa à frente do seu tempo nesse quesito. E quanto mais para trás você volta na história do cinema, mais você vai ver esse tipo de filme. Eu lembro como eu fiquei boquiaberto quando vi pela primeira vez A Paixão de Joana d'Arc, do Carl Theodor Dreyer. Porque para um filme mudo de 1928, o longa tem um estilo visual que parece ter saído do cinema que viria décadas depois. Principalmente em termos de movimento de câmera, seja com um travelling desses ou com algo mais inusitado, como um plano que começa de ponta cabeça e termina na posição normal. De forma similar, eu lembro como eu fiquei abismado quando eu vi esse plano de Asas, de 1927, com um movimento de câmera muito impressionante para a época, que nos faz flutuar entre mesas até chegarmos naquela que mais interessa. Mas talvez o filme que mais me vem à mente nesse quesito é um clássico brasileiro, Limite, de Mário Peixoto. Esse filme de 1931 é de uma estética vanguardista tão assombrosa que é impossível não achar que esse é um longa à frente do seu tempo. A forma como Peixoto se foca não em uma trama tradicional, mas sim em um roteiro mais solto e poético,
A câmera que parece ter uma vontade própria, as cenas construídas de maneira imprevisível, nada disso era comum no cinema brasileiro dos anos 20 ou 30. Pelo contrário, esse uso da linguagem só se consolidaria mesmo no Brasil décadas depois, com a chegada do cinema novo. Então essa é uma das maiores graças de explorar os filmes mais antigos. Muitas vezes você vai descobrir como artistas lá de trás foram verdadeiramente visionários para suas épocas. E se você ainda por cima descobre que um desses cineastas era do seu país, é uma sensação mais incrível ainda. Você provavelmente já passou pela seguinte experiência. Você tá lá vendo algum filme mais antigo e aí se surpreende ao ver que ele aborda temas que se tornaram pautas fortes bem mais tarde no cinema. Foi o que aconteceu comigo quando eu vi pela primeira vez Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens. Eu fiquei impressionado ao ver esse filme hollywoodiano dos anos 50 se pautar tanto pela crítica ao racismo. Afinal, a gente se acostumou muito a ver obras dessa era clássica que na verdade perpetuavam ideias racistas. Mas aí você vê essa história que apresenta o racismo como o comportamento horrendo e destrutivo que é, e percebe que alguns longas pareciam ir na contramão dos filmes mais problemáticos. O mesmo pode ser dito do brilhante longa de Douglas Sirk, Imitação da Vida, que demonstra como o racismo pode tomar conta até mesmo de quem é muito próximo de pessoas não brancas. E é assim que a gente vai encontrando obras que seguem linhas parecidas, mas com outras temáticas. The Rocky Horror Picture Show, por exemplo, é considerado muito à frente do seu tempo graças à maneira como ele aborda a fluidez de gênero. Já O Mundo é o Culpado, de Ida Lupino, é um dos primeiros filmes hollywoodianos a falar sobre como mulheres são vítimas da cultura do estupro. Além disso, o já citado A Paixão de Joana d'Arc e A Malvada são frequentemente considerados exemplos pioneiros de filmes com ideais feministas. Não é de surpreender então que esses filmes pareçam ainda tão atuais, mesmo tendo sido lançados há tanto tempo. Essas são as principais formas que eu vejo como um filme pode estar à frente do seu tempo. E você muito provavelmente consegue pensar em ainda mais subcategorias. Mas afinal de contas, de que adianta a gente pensar sobre isso? Qual a utilidade de refletir sobre filmes que estiveram à frente do seu tempo? Bom, se a gente ir além da categorização e se aprofundar nessas reflexões, a gente consegue aprender bastante coisa. Vamos pegar de novo o caso de filmes que previram o futuro, entre aspas. Por um lado, eles podem fazer a gente apreciar mais as tecnologias que já tomamos como triviais. Quando a gente volta no tempo e vê que essas tecnologias uma vez foram consideradas coisa de cinema, a gente percebe o quão longe já chegamos com as nossas invenções. Sem contar que a gente admira ainda mais a visão criativa de quem fez esses filmes. Mas também existe o outro lado da moeda, quando percebemos que os elementos distópicos desses filmes realmente estão se concretizando. Questões problemáticas que surgiram como ficção acabam se traduzindo em ansiedades muito reais pra gente. O que não deixa também de ser um jeito de nos despertar para a seriedade de certos fenômenos contemporâneos que muitas vezes enxergamos como cotidianos. Às vezes, a vida imita a arte de formas que dão um pouco de medo. E quanto aos filmes que parecem avançados em termos de linguagem e técnica? Bom, uma coisa que eles nos ensinam é que o estilo cinematográfico definitivamente não segue uma linha evolutiva certinha. Como se filmes mais antigos sempre fossem mais primitivos, entre aspas, em comparação com os filmes que vieram depois. Com essas obras, a gente vê como certas técnicas e estéticas já tinham sido utilizadas muito mais cedo do que a gente poderia imaginar, por artistas verdadeiramente pioneiros e fora da curva. E se isso não é uma baita razão para explorar filmes mais antigos, eu não sei o que pode ser. O que nos leva finalmente àqueles filmes que parecem à frente do seu tempo por debaterem pautas que naquela época não eram tão debatidas por filmes na mesma escala de hoje. Com essas obras, uma das principais lições que aprendemos é que essas questões não começaram a ser questionadas somente de uns anos pra cá. Esses são filmes que ajudam a combater a falácia do pensamento anacrônico. Sabe, quando alguém fala que não dá pra criticar filmes mais antigos com a visão de hoje porque antigamente essas questões não eram vistas como problemáticas. Acreditar nisso é uma ilusão. E esses filmes estão aí pra mostrar como lá atrás já tinha sim artistas falando sobre racismo, machismo, identidade de gênero e várias outras temáticas que muitos insistem em achar que só viraram pautas nos dias de hoje.
É por conta de todas essas reflexões que eu acho que não tem tanta graça buscar uma definição universal que sirva para descrever todos os filmes à frente de seu tempo. A graça está justamente em perceber os diversos fatores que podem nos levar a enxergar um filme dessa forma. Com esse exercício, a gente aprende muito sobre o que fez essas obras serem visionárias e sobre como nós vimos a nossa realidade refletida pelos filmes através do tempo. E assim, os anos vão continuar passando, o mundo vai continuar mudando, e daqui a algumas décadas vamos poder olhar para trás e ver quais são os filmes de hoje que no futuro vão parecer à frente do nosso tempo. Eles com certeza já existem, a gente só não sabe quais são. E para isso, a gente vai precisar esperar que o tempo passe um pouco mais. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a continuar produzindo vídeos toda semana, vocês podem se tornando apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês. Para conhecer todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.